Bom, vamos lá então. Vamos abrir o aplicativo da TA Universal Analysis. Para abrir o arquivo, você vai em File, Open ou Ctrl O e escolhe seu arquivo. Quando você clica em cima do arquivo, você consegue ver se é de análise de TGA ou de uma análise de DSC. Nesse caso, agora eu vou abrir de TG. Para abrir a curva normal e a primeira derivada dela, você vai em Signals. O Y1 você deixa normal. O Y2 você coloca o weight de novo. E no Type, o Derivative Temp. E é isso aqui. Aqui nós temos então as duas curvas juntas, de TG e DTG. Eu vou abrir um outro arquivo agora. Eu quero do PLA. Novamente, eu vou fazer da mesma forma, Signals. O Y2, o weight e o Derivative Temp. E ok. Aqui eu tenho as minhas duas curvas de TG e DTG juntas. Eu posso alterar, por exemplo, o nome dos eixos. Quando eu clico com o botão direito em cima do nome do eixo, aqui eu vou colocar em português, massa e temperatura. E eu posso trocar também a cor. Não gostei dessa cor. Vou trocar novamente. Clico com o botão direito, colocar verde. E aqui. No outro eixo eu também posso trocar. Eu posso, por exemplo, tirar ou colocar a primeira derivada, você que escolhe. Posso trocar a cor também. E ok. Agora eu quero calcular a minha perda de massa. Para isso, eu vou selecionar a curva verde. Vou em Analyze, Weight Change. E vou selecionar o início e o fim do estágio de perda de massa. Como nesse caso só tem um estágio, pode ser o início e o fim da curva. E Enter. Eu posso acrescentar um nome para esse estágio ou não, deixar em branco. E ok. Aqui está o meu cálculo. Se eu quiser deletar esse resultado, botão direito em cima do resultado e delete o result. Agora, eu quero calcular a temperatura máxima de degradação. Para isso, eu seleciono a curva azul. Vou em Analyze, Peak Max. E seleciono o início e o fim do pico, onde a curva ainda estava reta e onde ela já volta a normalizar. Com o botão direito, eu clico um pouco acima. Perdão. Eu dou um Enter novamente. E aparece a minha temperatura máxima de degradação no pico, de 366 graus. Agora, eu quero calcular a minha T de onset. Para isso, eu seleciono a minha curva verde. Vou em Analyze, Onset Point. Novamente, seleciono o início e o fim do estágio de degradação e dou Enter. Ali então aparece a minha T de onset.
eu quero limpar esses resultados. Então, novamente, eu vou com o botão direito, clico em cima do resultado e delete o result. Eu posso copiar esse gráfico. Para isso, eu vou em Edit, Copy Plot, abro o meu arquivo Word e Ctrl V para colar. E aqui eu tenho o meu gráfico. Posso também salvar essa análise. Eu vou em File, Save Session, determino o nome que eu quero dar e salvar. Aqui acabou, então eu vou fechar o arquivo. Agora eu vou abrir um arquivo de análise de DSC. Eu posso ir em File e Open, ou eu posso ir diretamente no Open Data File. Escolho meu arquivo. Aqui eu não preciso alterar nada. Ok. Aqui está então a minha curva de DSC. Para cortar as curvas de primeiro e segundo aquecimento, seleciono a curva verde, Analyze, Analysis Range, Enter Limits. E agora eu vou selecionar o início e o fim do meu primeiro aquecimento. Essa parte ela é bem chatinha, então precisa de bastante atenção. Indiquei o início. E o fim do meu primeiro aquecimento. Clico com o botão direito do mouse um pouco acima, Accept Limits. Aqui está a curva do meu primeiro aquecimento. Agora eu preciso limpar ela. Então eu vou em Graph, Data Limits, Cursor. Já está selecionado certinho, clico com o botão direito, Accept Limits. E aqui está a minha curva cortada certinho. Desse primeiro aquecimento eu posso tirar então a minha temperatura de fusão do meu composto. Para isso, eu vou selecionar a curva verde, vou naquele primeiro desenho de curva ali, o Integrate Peak Linear. Eu vou selecionar o início e o fim do pico. Tem que ser exatamente na linha reta ali, antes de começar o pico e depois que ele já terminou. Como nesse caso tem uma cristalização para fusão, eu coloquei um pouco antes para pegar essa linha bem reta. Botão direito, Accept Limits. No pico ali, então, eu encontro a minha temperatura de fusão de 175,43 graus. Ali é a linha reta que eu comentei. E eu tenho também o meu ΔH de fusão, em joule por grão. Agora eu posso também tirar essa temperatura de cristalização. Eu posso determinar ela. Eu vou proceder da mesma forma, seleciono a curva verde, Integrate Peak Linear, e seleciono o início e o fim do pico de cristalização. Clico com o botão direito, Accept Limits.
E no meu pico ele deu a temperatura de cristalização de 160,14 graus Celsius. Eu tenho também o meu ΔH de cristalização. Como esse programa ele não tem Ctrl Z, eu vou precisar fechar esse arquivo e abrir novamente para poder cortar a minha curva de segundo aquecimento. Então eu vou em Open Data File, abrir o arquivo novamente, da mesma forma, e OK. Agora eu vou cortar minha curva do segundo aquecimento. Seleciono a curva verde novamente. Vou em Analyze, Analysis Range, Enter Limits. Aqui eu posso delimitar mais próximo do zero, o início da curva. E o fim da curva. Então eu clico com o botão direito um pouco acima, Accept Limits. Aqui está a minha curva cortada, eu vou limpar ela. Vou em Graph, Data Limits, Cursor. Já está certinho, botão direito, Accept Limits. Aqui está a minha curva certinha do segundo aquecimento. Agora eu quero tirar a minha temperatura de transição vítrea. Para isso, eu vou selecionar a curva verde, vou em Glass Step Transition, ATG, e seleciono o início e o fim do deslocamento da minha linha base. Clico com o botão direito, Accept Limits. Esse valor do meio, que tenha o L entre parênteses, é a minha TG, 57,72 graus. Aqui está o OK. Outra coisa que eu posso fazer é abrir duas curvas, colocar duas curvas juntas no mesmo gráfico. Para isso, eu vou abrir a primeira curva, normalmente o primeiro arquivo. Eu vou abrir o segundo arquivo da mesma forma. OK. Agora eu vou em Graph, Overlay, Auto Configure. Aqui eu não preciso alterar nada. OK. E aqui eu tenho as minhas duas curvas juntas. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima do nome do eixo, do weight, eu posso alterar, por exemplo, a cor das curvas, posso alterar o tipo de linha, se ela é contínua, se ela é tracejada. Posso alterar também o texto que aparece na legenda. E se eu for em Legend, eu posso alterar também, por exemplo, acrescentar a cor à legenda. E OK. E é isso. Espero que tenha ajudado.